O fruto do Espírito é a obediência. É mesmo? Porque todos têm a capacidade de ter fé de que Cristo vai trabalhar em você e te ajudar a guardar os mandamentos. Mas, Martin, nunca podemos chegar ao ponto de dizer, eu já cheguei lá. Isso, na verdade, é certeza de que caímos. O caminho da presunção está muito próximo do caminho da fé. É uma pequena diferença de mentalidade. Roma, porém, diz que confiar na justificação pela fé apenas é anátema. Roma alega que isso exclui a obediência, que é tão importante. Já os protestantes dizem que é anátema acreditar que a salvação não é somente pela fé. Isto porque a obediência deve ser o resultado e não o meio para a salvação. É uma diferença sutil e por causa dela estão se matando há milênios. E, infelizmente, do lado protestante, eles se desviaram tanto até o outro lado, onde os mandamentos não mais podem ser guardados. Correto. Martin, quando um dia você for selado e não houver mais intercessor, o fato de você estar selado é um ato de auxílio divino. É mesmo. Não significa que você está fazendo qualquer coisa ou que você é capaz de fazer qualquer coisa. Ainda é Cristo. Correto. Quer dizer simplesmente que você se submeteu a Cristo a tal ponto que você pode ser protegido, nem que isso demande todo o exército angelical. Portanto, é uma pequena nuance. Nós devemos depender de Cristo para cumprir aquilo que eu sozinho jamais poderia fazer. A Bíblia chama isso de o mistério da salvação. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ou seja, àqueles que têm a fé de Abraão, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aí está o poder. A Ele pregamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Estamos nos aproximando dos eventos finais. Precisamos ter um relacionamento correto, uma fé correta. O que quer dizer isso? Que é completamente absoluta. É a substância. Então, não aceitar a marca da besta é a justificação pela fé? Sim. Pois esta é a obediência que você é obrigado a prestar. É o sinal perfeito ou da sua submissão a Cristo, de forma que Ele possa atuar em você, ou da sua rebelião. É por isso que é justificação pela fé. Apocalipse 14. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Ele também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Portanto, é muito importante que esta marca da besta será na testa ou na mão. Em Deuteronômio, quando vemos a lei de Deus, é dito lá no verso 18 do capítulo 11, se referindo aos 10 mandamentos, ele diz, portanto, ponde estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que sejam por frontais entre os vossos olhos. Não tem ou, mas apenas um e. E se levarmos isso tudo para o mandamento do sábado, lá em Êxodo 31, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações,
para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Temos aqui duas ideologias conflitantes. Uma é satisfeita quando se faz aquilo que se pensa, ou seja, a mão, ou talvez você deva pensar que é normal estar em rebelião contra Deus, ou seja, a testa. Mas Deus quer as duas coisas. Deus quer que você obedeça por estar convicto e porque você é obediente. A sua obediência, na verdade, é uma consequência de você estar convencido. Justificação pela fé? É disso que se trata. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se Cristo não trabalhar em você, capacitando a guardar os mandamentos de Deus, então é inútil. Os fariseus tentaram assim e foi um fracasso. Os ventos estão começando a soprar, e quando esses anjos o soltarem, é muito importante que estejamos selados aonde? Na testa, ou seja, em seu lóbulo frontal, aonde suas decisões são tomadas. A justificação pela fé lança a glória do homem por terra, ou seja, devemos nos submeter ao poder de Cristo, para que Ele possa executar em nós aquilo que nós não podemos fazer por nossas próprias forças, e isto é um ato de fé. Exatamente. Nós precisamos desta humildade de coração. Precisamos nos ajoelhar pedindo por sabedoria, pois os enganos estão todos ao nosso redor. Essas notas discordantes que ouvimos na mídia e até mesmo dentro de nosso próprio meio deveria nos fazer perceber que precisamos de Deus. Amém. Eu gostaria de dizer às pessoas que agora é a hora de nos ajoelharmos, agora é a hora de dizermos: Senhor, esquadrinhe o meu coração, mostra-me se há algo errado com ele. Lava-me, purifica-me, lava-me com isopo. Purifica o meu templo da alma. Se houver qualquer coisa errada, endireite agora, Senhor. E, por favor, me mostre e me ajude a corrigir isso. Sim, Deus. Temos tantas informações. Como viver corretamente? Leia. É mesmo. Como deveria eu mudar a minha vida para resistir àquilo que está vindo? Ora, leia os escritos. O mundo precisa ver. Ver porque você é diferente. Por que você faz aquilo que faz? Ora, você não sabe que está se metendo em encrenca? Abraão não atraiu problemas para si quando levou Isaac para aquela montanha? Difíceis testes. O povo de Deus que guarda os seus mandamentos devem se preparar para o tempo de prova, obtendo uma experiência mais profunda nas coisas de Deus e no conhecimento prático da justiça de Cristo. Não apenas para os descrentes, mas também para os membros da igreja. São ditas as palavras: busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Invocai-o enquanto está perto. Esta é a obra que todos devem fazer. Eu não posso pedir a você que resolva o meu problema. Eu posso pedir por conselho, mas não posso pedir que resolva o meu problema. No tocante a escolhas difíceis que têm que ser feitas, não é possível, como você disse, dá para pedir aconselhamento, mas no final das contas, é você ali de joelhos diante de Deus. Correto? 1 João 5,3. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se não compreendermos isso, se dissermos que é impossível guardar os seus mandamentos, então o chamamos de mentiroso, pois ele guardou, e ele prometeu nos capacitar para guardá-los. Malaquias 3,6 diz: pois eu sou o Senhor, e eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. A aliança nunca mudou. Foram pequenas nuances nela que mudaram, de acordo com o tempo apropriado. E uma vez que vivemos no tempo em que Cristo tornou-se a substância de todas as sombras, foi acrescentado este elemento da justificação pela fé, contra o qual Satanás tem lutado por toda a eternidade. Que Deus nos dê sabedoria para nos apropriarmos da justiça de Cristo,
para que possamos guardar os mandamentos, para chamarmos o povo do mundo para dentro da casa de sua graça.